alergia e intolerância alimentar na criança. Essas são duas situações extremamente comuns e frequentes em nosso meio, e ainda hoje muito confundidas. E isso foi solicitado porque é uma prevalência que vem aumentando muito nas últimas décadas. Então, na nossa agenda de hoje, a gente vai tratar e falar sobre os conceitos de alergia e intolerância alimentar. Vamos falar sobre mecanismos de como se dá a tolerância, qual a prevalência da alergia e da intolerância em nosso meio, as principais manifestações clínicas, como a gente faz o diagnóstico e, finalmente, como é que se dá o tratamento dessas duas situações. A gente sabe que as reações adversas a alimentos, elas podem ser subdivididas em reações tóxicas e em reações não tóxicas. As reações tóxicas são aquelas desencadeadas pela contaminação de alimentos, principalmente por toxinas bacterianas, por aflatoxinas e pelo envenenamento escombroide, né, que é aquela toxina presente no peixe em decomposição que pode levar a uma reação adversa a esse alimento. Das reações não tóxicas, a gente então pode subdividir essas com as quais a gente vai falar mais, vai se deparar mais, que são as reações imunomediadas, as chamadas alergias, e as situações não tóxicas, não imunomediadas, as intolerâncias alimentares. As alergias alimentares, elas são subdivididas em manifestações em que você tem um mecanismo reagínico envolvendo anticorpos da classe IgE, manifestações de alergia não IgE mediada e situações em que você vai ter aí uma condição onde os mecanismos são mediados por anticorpos e mediados também por células. As reações não tóxicas não imunomediadas, as intolerâncias, podem estar relacionadas a situações de farmacológica, a deficiência enzimática, principalmente a deficiência de lactase, o que vai desencadear uma situação chamada como intolerância à lactose, e também as não imunomediadas, com manifestações de situação inespecífica, principalmente aqueles pacientes com síndrome do intestino irritável, que apresentam reações adversas a alimentos, intolerâncias alimentares, não imunomediadas também. Mas aqui é importante colocar para vocês que o que a gente vai discutir hoje aqui, essencialmente, são as alergias e as intolerâncias, principalmente a deficiência enzimática de lactase. Então, é bastante importante hoje discutir e fixar aqui esses 4 conceitos essenciais. A intolerância alimentar, que é uma reação adversa não imunomediada, que pode ocorrer por mecanismo farmacológico, enzimático, entre outros, sendo a intolerância à lactose aquela que é a mais frequente em nosso meio e que ocorre pela deficiência da enzima lactase, sem que haja a participação de uma resposta imune. Por outro lado, a alergia alimentar é uma reação adversa que exige sempre uma resposta imune específica a certo alimento e reproduzida após a reexposição. É sempre importante dizer isso, porque não se trata apenas de ter uma reação adversa, conhecida como imune, a um alimento, sem que se observe essa reexposição. Precisa acontecer uma reexposição e, novamente, essa apresentação de manifestação adversa. O alérgeno alimentar, que é um componente do alimento, tipicamente proteínas, que é reconhecido por células imunes, resultando em diversos sintomas, e finalmente o conceito de atopia, que é aquela predisposição genética a responder imunologicamente aos alérgenos. Então, dizer que o indivíduo é atópico não quer necessariamente dizer que ele é alérgico. A atopia é uma predisposição genética daquele indivíduo. Por isso, hoje, para a gente é essencial apontar para vocês essa situação onde a gente precisa trazer esse conceito e definir bem isso na cabeça de vocês, de que a alergia à proteína do leite de vaca é uma situação absolutamente diferente da intolerância à lactose. Então, quando eu estou diante de uma reação adversa após o consumo do leite de vaca, eu preciso saber se eu estou diante de alergia, que é a proteína,
ou se a gente está diante de uma reação adversa por intolerância ao açúcar do leite de vaca, que é a lactose. Então, aqui fica então a mensagem de que não existe alergia à lactose. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a intolerância à lactose, e aí é só para lembrar a gente de que a lactose é um disacarídeo, né, que está presente no leite materno numa quantidade quase 2 vezes maior do que aquela presente no leite de vaca e seus derivados. Ela pode ser digerida, e para ser digerida, ela necessita dessa enzima lactase, que está presente no intestino, nas velocidades intestinais, na borda em escova, lá em cima da velocidade intestinal do delgado. A deficiência da lactase, ela pode se caracterizar como primária, que é a chamada a lactasia congênita, uma situação absolutamente rara, e é muito rara, então, excepcionalmente, a gente vê isso em lactentes, é aquele bebê que nasce logo após o nascimento, na primeira mamada, ele já começa a ter manifestações da sobrecarga de lactose. Ela pode ser considerada genética, que é chamada a hipolactasia no adulto. Essa a gente vê com uma frequência maior, mas nas crianças, geralmente, acima dos 4, 5 anos de idade. Nessa condição, a gente sabe que o indivíduo ele vai perdendo a capacidade de digerir a lactose por uma redução gradativa na lactase, da lactase presente ali na borda em escova, na velocidade intestinal, ou a deficiência de lactase pode ser uma situação secundária, após um quadro de gastroenterite infecciosa ou uma enteropatia, em que eu tenho lesão dessa camada mucosa, dessa velocidade intestinal e, portanto, alterações nessa enzima, modificações e diminuição dessa enzima e a redução, então, da capacidade desse intestino digerir esse açúcar lactose. Como falei, na forma genética, os sintomas dificilmente acontecem, né, antes dos 4 anos de idade. Ainda com relação à intolerância à lactose, a gente sabe também que a intolerância secundária, ela é chamada de transitória, porque após um evento inflamatório no intestino, uma situação de uma gastroenterite, por exemplo, esse indivíduo, algum tempo depois, vai ter ali restaurada essa mucosa, e então, restaurada a mucosa, a gente vai ter também restaurada a atividade da lactase, e restabelecida a sua atividade, esse indivíduo passa, então, a tolerar novamente esse disacarídeo que é a lactose. Os sintomas da intolerância à lactose, eles podem decorrer, e devem decorrer, da sobrecarga desse açúcar no intestino. Então, diante de uma sobrecarga de açúcar no intestino, vai acontecer uma fermentação maior nesse intestino, com distensão de alça, o que vai levar à dor abdominal e à flatulência. Essa sobrecarga desse açúcar leva também a uma diarreia osmótica e líquida, e também, por conta dessa sobrecarga de açúcar, a gente vai ter ali fezes ácidas presentes, né, nesse indivíduo com os sintomas de intolerância à lactose. O diagnóstico, ele baseia-se essencialmente nesses sintomas que a gente descreveu, mas a gente também pode avaliar o pH fecal. A gente sabe que, como essas fezes são ácidas, o pH dessas fezes, então, vai ser um pH mais baixo. É possível fazer o teste de tolerância à lactose, onde você, então, oferece para esse indivíduo, com a hipótese de intolerância à lactose, uma sobrecarga desse açúcar. E aí, então, como ele não consegue digerir adequadamente esse açúcar, o que se espera é que se ele digerisse, se ele tivesse um aumento da glicemia dele após a digestão da lactose, como ele não consegue fazer isso, a gente vai ter uma curva de tolerância que não é uma curva crescente. E um outro exame que tem uma sensibilidade muito grande para avaliar a intolerância à lactose é o teste expirado de hidrogênio. Então, no intestino, as bactérias do intestino acabam por degradar essa lactose, e aí você vai ter o aparecimento de vários gases, inclusive hidrogênio, que, sendo absorvido, vai ser expirado pelo pulmão, e aí esse teste vai demonstrando um crescente, né, na captação desse hidrogênio que é expirado. O tratamento da intolerância à lactose, ele consiste na redução ou a exclusão desse açúcar da dieta. Então, é muito importante dizer que indivíduos com intolerância à lactose
podem consumir proteína do leite de vaca, ou seja, o leite de vaca, sem a lactose, né? De modo que a restrição da lactose é a única coisa necessária a fazer nesses pacientes com uma hipótese de intolerância à lactose. Quando a gente fala de alergia alimentar, aqui eu vou abrir um parênteses para vocês, a gente está falando de uma situação extremamente diferente da intolerância à lactose ou intolerância alimentar. Vocês vejam que aqui a gente tem uma mucosa intestinal, nessa mucosa velocidades intestinais, um epitélio, né, íntegro, e vejam que esse intestino é um intestino que tem uma área de superfície gigantesca, né? Se a gente aferisse essa área de superfície, ela chegaria a quase 300 metros quadrados de superfície, que está em plena comunicação com essas células imunes e também com o meio externo. Então, a gente sabe que as células imunes representadas por macrófagos, linfócitos, elas compreendem aquelas que estão no intestino, compreendem cerca de 60% a 70% de todas as nossas células imunes. E essas células, elas estão em comunicação frequente e franca com essas bactérias que estão presentes lá no intestino, as bactérias comensais, e também com esses antígenos alimentares. O objetivo desse sistema imune é exatamente que a gente alcance tolerância, no sentido de evitar reações importantes, reações maciças a esses antígenos que estão no meio, que a gente, sem sombra de dúvida, entra em contato. Então, vejam aqui uma mucosa intestinal íntegra, com uma camada de muco, com bactérias comensais, nesse epitélio, que também é um epitélio íntegro, com junções fortes que impedem a entrada de bactérias e bactérias patogênicas. A gente tem células imunológicas que vão também, além de ter a propriedade de combater esses patógenos, também da produção de imunoglobulinas, de anticorpos que vão evitar a entrada desses patógenos. Então, esse é o objetivo do sistema imune, que é atuar contra os patógenos, manter a tolerância ao próprio, aos micro-organismos comensais, essas bactérias que vivem conosco em simbiose, e também manter a tolerância aos antígenos alimentares. Isso se faz também, aqui ao lado vocês podem ver nessa outra figura, porque os antígenos alimentares, uma vez alcançando essas células maiores, que são chamadas células dendríticas, essas células captam esse antígeno e apresentam esses antígenos às células imunes, que tem uma característica de tentar regular e tentar alcançar o que é o objetivo da gente, que é a tolerância aos alérgenos alimentares, ao alimento, aquilo que a gente consome no dia a dia. Então, diante de uma situação de predominância de T regulador, a gente vai ter uma situação de tolerância também aos alimentos. E nessa imagem, o que a gente tenta mostrar é o seguinte, é que o indivíduo, essa criança como um todo, para ela viver em homeostase, é importante que, por exemplo, ao ingerir determinados alérgenos alimentares, o sistema imune da mucosa tende a, por meio das células dendríticas, estimular exatamente essa memória T reguladora, né? Vocês vejam que essas crianças que têm um intestino que vem com uma microbiota diversa, uma microbiota estável, essas crianças têm uma microbiota que estimulam bem esse sistema imune e tende, então, à situação de tolerância, evitando a alergia. E, atualmente, o que se tem discutido é que um outro fator, além do sistema digestório, pode ser capaz de facilitar a sensibilização desses indivíduos a alérgenos alimentares. Então, o que se discute é que a pele, principalmente a pele de crianças com dermatite atópica mais grave, pode facilitar, então, a sensibilização via cutânea a antígenos alimentares e aí a predisposição maior ao desenvolvimento de alergia a diversos alimentos. Existem vários fatores de risco hoje discutíveis para que ocorra essa expressão clínica de alergia ou tolerância ao alimento.
A gente sabe que indivíduos nascidos de parto normal, eles têm uma microbiota mais saudável, equilibrada, e essa microbiota equilibrada que vai estimular também um sistema imune para a aquisição de tolerância. Quando a gente compara indivíduos em aleitamento materno, daqueles em uso de fórmula infantil, a gente também sabe que esses indivíduos em aleitamento materno, eles induzem ou estimulam uma microbiota também mais saudável, porque os oligosacarídeos do leite materno estimulam bifidobactérias, estimulam a flora comensal. Da mesma maneira, alguns medicamentos, principalmente antibióticos, podem interferir, tanto se usados precocemente, anteparto, durante o parto, após o parto, logo nos primeiros meses e dias, podem interferir na formação dessa microbiota, e aí essa disbiose pode facilitar manifestações de alergia, diminuindo a propensão à tolerância, e ainda situações como a introdução do alimento complementar na época certa, da maneira correta, também podem induzir uma microbiota adequada, no sentido de estimular a tolerância e não a alergia. Outros fatores, como fatores relacionados a fator genético, principalmente a parentes de primeiro grau, podem também definir ou apontar para a gente uma expressão clínica de alergia ou não. E, finalmente, a carga antigênica pode ser um outro fator de risco, né, para a apresentação clínica de alergia ou de tolerância ao alérgeno. A gente sabe também que a prevalência de alergia alimentar vem aumentando em todo o mundo. E esses estudos de prevalência, eles podem ser baseados tanto nos relatos dos pais, quanto por meio dos testes de provocação oral, que representam um padrão ouro para o diagnóstico de alergia alimentar. Vejam que quando a gente avalia os relatos dos pais, a gente identifica que há uma prevalência muito maior, a gente sabe que existe esses dados são superestimados, né? Mas existem prevalências bastante altas quando a gente identifica na Austrália uma prevalência de cerca de 10% de alergia alimentar, nos Estados Unidos em torno de 5%, se a gente está falando em criança. Se a gente estratifica isso, é possível ver que em menores de 1 ano essa prevalência é sempre maior, em torno de 6%, mas nos adultos pode chegar até 4%. A alergia à proteína do leite de vaca continua sendo o alimento mais frequentemente desencadeador, né, de alergia no nosso meio, está em torno de 3%, principalmente nos primeiros 3 anos de vida. Não se sabe, na verdade, ao certo, por que isso vem aumentando tanto. Existem vários inquéritos e vários estudos sobre isso, mas sem sombra de dúvida há um aumento exponencial no número de casos de alergia, tanto em crianças pequenas, como um aumento naquelas formas mais graves, inclusive de anafilaxia nos adolescentes e em adultos jovens. O que se imagina e o que se acha que possa estar acontecendo é que esses fatores genéticos, então essa própria predisposição genética do indivíduo, aliada a fatores ambientais, possam de alguma maneira influenciar esse mecanismo epigenético. Então se discute muito de que uma menor exposição desse indivíduo muito pequenininho, muito no começo da vida, a esses micróbios, a gente chama de micróbios amigos, pode favorecer uma resposta imune maior à alergia. Por isso, então, a gente tem que tentar identificar muito precoce o que está facilitando, né, esse aumento exponencial nessa prevalência. Os alimentos mais frequentemente envolvidos na alergia alimentar são esses que vocês podem ver aí, então o amendoim, o ovo, as nozes, o leite de vaca, o peixe, o trigo, crustáceos, principalmente o camarão e a soja. E quando a gente tenta separar essas alergias em termos de faixa etária, a gente vê que o leite de vaca entre as crianças representa o alimento mais frequentemente relacionado à alergia alimentar, chega a 2 a 3% nos casos, e na sequência a soja. É importante dizer que as manifestações de alergia a leite de vaca,
excepcionalmente acometem crianças depois do primeiro ano de vida. Então, uma criança que chega para o atendimento, que inicia suas manifestações e sintomas com uma hipótese de diagnóstico de alergia a leite de vaca, geralmente ela tem menos de um ano de vida. Dos adultos, a gente vê que mais frequentemente os alimentos envolvidos são o amendoim, o crustáceo, e os crustáceos principalmente o camarão e o gergelim. Aqui nesse quadro é para mostrar a vocês que alguns alimentos podem fazer reação cruzada com outros, né, do mesmo grupo. E vejam que isso é uma coisa comum, mas não tão comum assim para algumas situações. Então, vocês vejam que pacientes com o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, perto de 10% desses pacientes podem apresentar também alergia à carne de boi. E a gente deve aqui ressaltar esse fato, porque com frequência a gente vê crianças que têm alergia à proteína de leite de vaca, com a exclusão da carne de boi, sem que expressem nenhuma clínica ou sintoma em uso da carne de boi, né? Um alimento tão importante e que tem uma biodisponibilidade de ferro importante para essa faixa etária. Mas o contrário realmente é mais verdadeiro. Quando eu tenho um paciente com alergia à carne de boi, perto de ou um pouco mais de 50% desses pacientes podem também ter alergia à proteína do leite de vaca. Mais importante do que isso é dizer que quem tem alergia à proteína do leite de vaca não deve consumir leites de outros mamíferos, porque essa é uma analogia frequente entre das proteínas. Existem as proteínas do leite de vaca, possuem uma sequência de aminoácidos muito parecida com a sequência de aminoácidos de outros mamíferos, do leite de outros mamíferos, e chega até 90%. Então, crianças que chegam para a gente, que tem um diagnóstico de alergia a leite de vaca, e a mãe diz que essa criança está muito bem consumindo leite de cabra, certamente essa criança não deve ter, né, alergia à proteína do leite de vaca. Os sinais, né, e sintomas das manifestações de alergia alimentar, eles podem variar desde situações mais tênues, né, com vermelhidões pequenas e discretas na pele, às vezes um sangramento nas fezes, o que muitas vezes apavora muito essa mãe, mas é um sangramento sutil, discreto, ou até sintomas mais importantes de reação, inclusive a reação anafilática. Então, essa variedade de sintomas deve ocorrer, e esse espectro de manifestações clínicas, ele deve variar dependendo do mecanismo envolvido. Então, nas situações onde o mecanismo envolvido é IgE mediado, eu vou ter mais frequentemente manifestações que podem ser a anafilaxia, a urticária e o angedema, situações como síndrome da alergia oral. Nas situações em que o mecanismo envolvido é não IgE mediado, ou seja, o mecanismo é celular, a mais frequentemente observada a manifestação de colite, ou proctocolite alérgica, que acomete crianças pequenas. Geralmente essas manifestações acontecem mais tardiamente, cerca de 2 ou 3 ou mais horas e dias após o consumo do alimento suspeito. Enquanto que nesses casos de IgE mediada, eu não havia falado antes, as manifestações são mais precoces, de minutos até 2 horas após o seu consumo. E em situações onde eu tenho manifestações com características mistas, em que eu tenho anticorpos e células envolvidas, eu vou ter aí o carro-chefe, que é a dermatite atópica, que também deve acometer esses indivíduos com manifestações mais tardias também. Nas manifestações chamadas de IgE mediadas ou reagínicas, né, elas acontecem minutos até 2 horas após o consumo do alimento, e o mecanismo é exatamente esse: um alimento consumido numa primeira exposição, ele vai fazer com que células dendríticas, células que vocês veem nessa foto, estimulando células TH2 a produzirem anticorpos. Esses anticorpos, eles vão ficar aderidos no mastócito, que é uma célula inflamatória, e aí depois de uma segunda exposição, esses antígenos, então, eles vão estimular esses anticorpos a estimularem a degranulação desses mastócitos, e aí o cortejo clínico que vocês conhecem bem.
Então, das manifestações as mais frequentes observadas em pacientes com alergia IgE mediada são a anafilaxia, a urticária e o angedema. E esses achados, eles são mais fáceis, essa hipótese é mais fácil de ser definida porque essas reações são de rápida evolução. Então vejam que essa criança, por exemplo, comeu banana e logo em seguida ela começou a fazer essas manifestações de urticária. E são reprodutíveis, a mãe conversa conosco e aponta que ela já testou isso uma outra vez e aconteceu a mesma coisa, sintomas típicos, com alimentos específicos, e quando a gente faz os testes, quando a gente pesquisa esses anticorpos da classe IgE, geralmente esses anticorpos estão presentes nesses pacientes avaliados. Aqui eu vou abrir um parêntese para uma outra situação, que é a síndrome da alergia oral, que também é uma reação localizada, IgE mediada, né? É uma alergia oral ou ao pólen, geralmente reação principalmente a frutas e vegetais. Os sintomas geralmente afetam os lábios, como vocês veem, esse edema, né, no lábio, na boca ou garganta. São sintomas leves, sem qualquer associação à reação sistêmica e mais comum na criança do que no adulto. Geralmente relacionados ao consumo de melão, banana, maçã, kiwi, tomate e geralmente também ocorrem com o consumo do alimento cru. Essas crianças às vezes conseguem consumir esse alimento quando cozido, sem que tenham reação. Existe também uma reatividade, que a gente chama de reatividade cruzada, né, com o látex, então isso é importante de ser comentado entre o látex, a banana, o abacate, kiwi, tomate, entre outros alimentos. A forma mais grave, né, já discutida, e é a forma que é acompanhada pelos alergistas, é a anafilaxia, que é uma reação severa e rápida, de rápida evolução, que envolve a maior parte dos sistemas e resulta num colapso circulatório até queda de pH. Em casos extremos, pode progredir para o choque e óbito. O tratamento deve ser feito com adrenalina injetável e esses pacientes eles precisam ser acompanhados, levados até o hospital, o transporte para o hospital é mandatório. Deve-se ter cuidado com a segunda fase dessa reação. Lembrar que esses casos, eles precisam ser muito bem acompanhados, então toda a família tem que estar ciente, treinada para atender a essa demanda, a demanda de urgência. A gente sabe que a adrenalina, a disponibilidade de adrenalina injetável é uma situação muito difícil e que está sendo muito discutida, inclusive pelo Ministério da Saúde, mas a gente acredita que a curto prazo a gente consiga realmente ter o alcance e essa medicação que é tão importante para esses pacientes que têm anafilaxia após o consumo de determinados alimentos. Quando a gente vai falar e discutir sobre as manifestações não IgE mediadas, a gente vai estar entrando realmente na praia do gastroenterologista. Então, é com isso que a gente mais se depara. E a apresentação clínica mais comum entre as crianças com alergia, principalmente à proteína do leite de vaca, é a proctocolite alérgica induzida pela proteína do leite de vaca, que acomete crianças pequenas, como disse, crianças menores de 1 ano de vida, geralmente nos primeiros 3 meses de vida, que diante da exposição do alérgeno alimentar, aí vejam que na foto ela já não está fazendo mais uma resposta com produção de anticorpo, a célula dendrítica, então, ela expõe, ela apresenta o antígeno às células TH2, que vão, então, liberar citocinas inflamatórias para o estímulo a uma reação inflamatória aqui, com migração de eosinófilos e outras células, que devem levar à lesão desse epitélio e aí a colite, ao aparecimento de sangramento nas fezes, que é uma situação muito temerosa pelos pais. Mas, felizmente, é uma condição bastante benigna e que evolui muito bem diante do acompanhamento clínico a médio prazo. Então, aqui só para comentar novamente, as manifestações não IgE mediadas do trato
gastrointestinal. A gente tem, então, a síndrome da enterocolite induzida por alimento, que é chamada de FPAS, que acomete lactentes um pouco maiores, raramente acomete crianças em aleitamento materno, mas a característica dessa reação é a apresentação de vômitos importantes, diarreia. Essas crianças podem desidratar, inclusive apresentar sinais de choque, perda de peso. Essa é uma condição que a gente tem visto um pouco mais, mas temos também a enteropatia, em que a gente tem acometendo pacientes um pouco maiores, são lactentes e pré-escolares, que têm aí um quadro de má absorção e podem evoluir com desnutrição. E como falei antes, a proctocolite alérgica, que é uma situação muito mais frequente entre nós, benigna, em crianças menores de 12 meses, com sangramento nas fezes, que ganham peso muito bem e às vezes podem evoluir com anemia também, mas na maioria das vezes essas crianças vão bem, sem nenhuma complicação. Está aí um paciente com proctocolite alérgica, desencadeada por alergia à proteína do leite de vaca. Isso tem uma resolução nos primeiros anos de vida, nos primeiros 2 anos de vida, desde que instituída a dieta sem a proteína, né, sem um alérgeno desencadeador, no caso dessa criança, alergia à proteína do leite de vaca. Aquela outra condição que comentei antes, que é o FPAS, que é a síndrome da enterocolite induzida por alimento, ela realmente vem aparecendo uma frequência maior para a gente, né? São crianças pequenas também, que apresentam sintomas gastrointestinais, principalmente vômitos. Vejam essa criança, isso é um vídeo que vocês podem acessar na internet, eu não consegui trazer ele aqui para vocês, mas é um vídeo que mostra um teste de provocação de uma criança com FPAS, vocês conseguem isso no YouTube. E essa criança, então, ela começa a vomitar muito, chega a desidratar. Isso raramente acomete criança em aleitamento materno exclusivo. O alérgeno alimentar geralmente é o leite de vaca, a soja, o arroz, o peru, pode também ser a banana, pode ser ao frango, então é uma diversidade maior de alimentos que podem levar a isso. Essas crianças vomitam muito e chegam às vezes nos atendimentos hospitalares de urgência como se tivessem um quadro de desidratação e sepse grave. Ficam internadas, acabam usando antibiótico desnecessariamente, porque isso não é sepse, e melhoram quando você faz a exclusão do alimento, tá? Geralmente isso acontece poucas horas após o consumo do alimento, e nesses casos não há a necessidade do uso da adrenalina e de antihistamínico, porque como dissemos, isso não é uma manifestação IgE mediada, não é uma manifestação reagínica, isso é uma manifestação tardia de alergia à proteína alimentar, no caso, todas essas proteínas que a gente citou agora. Existem também muitos sintomas inespecíficos de alergia alimentar não IgE mediada, né? Então veja como isso pode confundir, como é difícil fazer o diagnóstico da alergia alimentar não IgE mediada. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque não é qualquer um desses sintomas aqui que nos define o diagnóstico de alergia à proteína alimentar. A gente precisa pensar em outras causas, né, para essas ocorrências, mas esses sintomas também estão presentes nas situações de alergia à proteína alimentar. E para falar um pouco mais nisso, aqui eu fiz essa ressalva pelo seguinte: existem sim manifestações de vômito, diarreia, irritabilidade e recusa alimentar em pacientes com alergia. Mas situações como cólica do lactente, disquesia, que é uma disfunção no esvaziamento intestinal desse lactente, refluxo gastroesofágico fisiológico, podem também se apresentar com essas manifestações. Então, há de se ter cautela com relação aos primeiros meses de vida para não se ficar fazendo diagnóstico de alergia à proteína, principalmente do leite de vaca, a toda criança que é irritada, que chora, que tem alguma modificação no seu hábito intestinal, de diarreia. A gente sabe que as fezes de crianças muito pequenas, elas podem variar na sua consistência, e aí é preciso ter cautela com relação a isso, para não se ficar excluindo, né, a proteína do leite de vaca, nem da criança, nem da mãe que está amamentando,
pensando que isso pode, em todas as circunstâncias, né, ser alergia à proteína do leite de vaca. Uma outra situação que é comum também é a dermatite atópica como manifestação de alergia alimentar, e aí ela envolve mecanismos IgE e não IgE mediados. Geralmente, a dermatite atópica, quando relacionada à alergia alimentar, é uma dermatite atópica mais grave, a moderada, e a gente já sabe também que cerca de 35% desses casos de dermatite atópica moderada grave podem estar associados à alergia alimentar e, sobretudo, à alergia à proteína do leite de vaca. Raramente a dermatite atópica leve está relacionada à alergia alimentar e são casos de manifestação crônica e recidivante, com prurido intenso, localização da face, de áreas de extensão. Não são situações onde eu tenho uma pele levemente avermelhada ou seca, né? Isso a gente deve falar também, porque também não é raro crianças que chegam para o atendimento conosco com diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, porque tem só uma pelezinha seca ou um pouco vermelhinha na bochecha. Os profissionais de saúde, eles podem suspeitar de alergia alimentar em crianças com dermatite atópica e histórias de manifestações imediatas antes do aparecimento da dermatite atópica. Então, uma criança que teve um quadro de urticária e evolui com uma dermatite atópica, você pode pensar numa alergia alimentar também. Ou então naqueles lactentes, como eu falei, com dermatite atópica grave, de difícil controle, principalmente se associada a sintomas como cólica, vômito e mudança no hábito intestinal, constipação ou diarreia. Mas tem que ser uma forma grave da doença ou ainda manifestações de falha de crescimento. Eu trouxe essas situações aqui porque isso realmente vem aparecendo muito para a gente e é importante a gente fazer essa alerta, não é? Tem se discutido muito essa questão de tirar alguns alimentos para tratar situações de transtornos comportamentais. Isso não é verdade, então a alergia a leite de vaca não está relacionada ao aparecimento de autismo ou transtorno comportamental. Também não se vê relação, não existe consistência com relação ao aparecimento de infecções recorrentes de vias aéreas superiores e alergia à proteína do leite de vaca. Da mesma maneira, a dermatite de fralda não está relacionada à alergia a leite de vaca, a urticária crônica e sintomas respiratórios isolados, como asma e rinite. Também não é raro a gente perceber crianças que chegam para o atendimento da gente com uma história de asma e com uma dieta de exclusão do leite de vaca. Então, isso não é comum. Sintoma isolado, respiratório e alergia à proteína alimentar é situação excepcional, a gente quase não vê isso. E tem que se tomar cuidado também para não ficar tirando o leite de vaca para tudo que tosse, que coça, que espirra. Senão a gente vai ter aí uma população de crianças sem a proteína do leite de vaca, que é um substituto importante na ausência do leite materno. Então, o diagnóstico da alergia alimentar, ela baseia-se essencialmente numa história clínica detalhada, com o início das manifestações e as características desses sintomas, a reprodutibilidade, que é importante, essa relação temporal de causa e efeito. Ora, eu dei aquele alimento e logo em seguida comecei a apresentar manifestações relacionadas ao consumo daquele alimento, pensar em quais são esses alimentos suspeitos, verificar os ingredientes escondidos. A mãe chega para a gente dizendo que está fazendo a dieta direitinho, o menino continua fazendo urticária, e quando a gente questiona, quando ele come biscoito, ele tem urticária e esse biscoito tem leite. Então é preciso estar atento a isso e verificar o tempo de latência. No exame físico, avaliar sempre a gravidade da manifestação, a presença de lesões de impele, se essa criança teve aí um comprometimento de perda sanguínea com anemia e essencialmente o comprometimento nutricional. E só propor a investigação com exames quando necessário e quando indicado. Então, aqui várias perguntas que vocês podem fazer, né, para tentar
avaliar essa hipótese diagnóstica, né? E aí vocês vão caminhando com esses questionamentos relativos ao tipo de alimento envolvido, verificar se a exclusão confirma, né, essa hipótese, se a história de atopia pessoal. Então, às vezes, essa criança chega com uma alergia à proteína alimentar, mas ela também tem uma dermatite atópica grave, ela chia, ela tem quadro respiratório associado. E a história de atopia na família. A história de atopia na família é um fator de risco hoje definido como importante, mas a gente tem questionado o que é ter risco de alergia nos tempos de hoje, né? Acho que todo mundo tem um parente de primeiro grau com alguma alergia hoje. Na população geral, o que se descreve é que 10 a 15% desses pacientes, né, podem ter alergia alimentar. Se a gente tiver um parente de primeiro grau, que a gente identifica é pai, mãe ou irmão, não é primo, tio ou avô, então essa chance, esse risco aumenta para 20 a 30%. E se a gente tem 2 parentes de primeiro grau, ela pode chegar até 40%. Mas eu imagino que isso deve ser até um pouco maior, né, ao longo desses anos. O risco de alergia realmente vem aumentando. Os testes diagnósticos são indicados, né, para as formas IgE mediadas. Aí eu vou repetir, forma IgE mediada. A gente não está falando aqui de teste diagnóstico para a forma celular, né, de mecanismo celular. São o prick teste, o teste de puntura, que vocês estão vendo aí ao lado, né, a figura de como isso é feito, e o teste IgE específico para o antígeno alimentar, que pode ser o RASH, o Monocap, o Monolite, existem vários outros descritos na literatura, mas aqui é para apresentar a vocês o seguinte: quando a gente solicita um teste IgE específico ou um teste de puntura, a gente tem que ter em mente o que a gente está procurando. Então, se eu preciso de um prick e eu penso em alergia à maçã, o prick é com a maçã. Se a história minha clínica me faz pensar em alergia à proteína do leite de vaca, ora eu vou pedir teste para pesquisar anticorpo contra a proteína do leite de vaca. Mas lembrar que uma IgE específica positiva não significa reatividade clínica. O indivíduo pode ter esses testes positivos, isso pode ser apenas sensibilização, isso não quer dizer doença. Então, é claro que eu só vou pedir se eu tiver a hipótese diagnóstica diante de um sintoma relacionado. Mas eu tenho que confirmar sempre isso, né? E pensar que eu posso ter um teste positivo só por sensibilização. A gente sabe que o teste de provocação oral representa o padrão ouro. Quais são as dificuldades no diagnóstico da alergia alimentar, já nos casos de manifestações gastrointestinais, das formas não IgE mediadas? Primeiro, porque há um retardo no aparecimento dos sintomas, né? Então, a gente sabe que isso pode estar relacionado ao consumo do alimento algumas horas antes, mas é difícil, né? Até no FPAS é difícil a gente definir isso. Os sintomas, eles podem ser crônicos, inespecíficos e às vezes até não relacionados ao alimento. Então, você pode ter um eczema, uma diarreia, uma perda de peso, ou manifestações de refluxo, constipação e cólica. E a gente sabe também que os testes, como a gente falou, os testes que são específicos para a IgE, eles vão estar com frequência negativos. Lembrar também do que não deve ser feito. Eu acho que é muito importante mostrar a você o que não é preciso pedir, o que não deve ser recomendado, exceto o PET teste, que quando padronizado em determinados serviços específicos, né, serviços de segmento e acompanhamento de alergia, em que você tem um observador, que é observador dependente também, e é padronizado o antígeno, os outros demais, eles não são indicados para o diagnóstico de alergia alimentar. Por isso, prestar muita atenção, porque hoje se tem feito muito exame desnecessário a um custo enorme, né, sem que haja efetividade com relação ao diagnóstico. E como falei, o padrão ouro para definir o diagnóstico de alergia alimentar é representado pelo teste de provocação oral. Por quê? Porque ele vai reproduzir exatamente a história clínica daquele paciente. Ele pode ser realizado tanto naquelas formas IgE,
quanto na não IgE mediada. Lembrar que nas formas IgE a gente tem um risco maior, né, principalmente o risco de anafilaxia. Ninguém quer fazer um teste de provocação oral num paciente com anafilaxia, claro. Ele é mais utilizado na prática clínica o teste aberto, em que nem nem o observador, que é o médico, nem o paciente, perdão, que os dois, eles entendem e sabem o que está acontecendo na exposição ao alérgeno. Ele pode ser cego quando só o paciente não sabe o que ele está consumindo, ou duplo cego quando tanto o paciente quanto o médico, né, não sabem em que momento está sendo exposto o paciente ao alimento ou ao antígeno que vai desencadear a reação. Mas aqui é importante dizer que esse é o padrão ouro e é por meio do teste de provocação oral que a gente, de fato, define e conclui pela hipótese de alergia àquele alimento suspeito. Como é que é feito isso? Então, digamos que eu tenha uma hipótese de uma criança com alergia à proteína do leite de vaca, eu deixo essa criança em dieta de exclusão por 2 a 8 semanas. Essa criança, então, ela pode ou não melhorar. Se ela não melhora, naturalmente, isso não deve ser alergia alimentar. Se ela melhora, então se faz o teste de provocação oral aberta, a gente dá o leite para essa criança e vai avaliar, então, como essa criança se comporta. Inicialmente, nas primeiras 2 a 4 horas, se observa se ela tem alguma manifestação reagínica, manifestação imediata, e ao longo desses dias e até semanas, a gente vai vendo se essas manifestações, a gente libera o leite para ela, se ela não teve nenhuma reação, a gente vai vendo se essas manifestações podem acontecer, né, para afastar a forma tardia ou a forma celular da alergia. Quais são os princípios gerais para o manejo da alergia alimentar? Então, inicialmente, como nós falamos, ter um diagnóstico adequado, tratamento daquelas reações que a gente chama de reações imediatas, excluir o alimento definido como um alimento, né, que desencadeia a reação. E aí a gente tem aqui importante o papel do nutricionista, porque nesse momento o nutricionista vai nos ajudar a fazer as substituições adequadas, sempre tentando ter uma dieta balanceada, avaliar sempre a tolerância desse indivíduo de tempos em tempos e mecanismos que a gente ainda questiona com relação à prevenção. Então, na dieta de exclusão, excluir o alérgeno, sempre com uma dieta balanceada, com a ajuda de uma nutricionista, acompanhar e monitorar o crescimento dessa criança é muito importante, orientar a família e cuidadores com relação à leitura de rótulos e testar a tolerância nessa criança quando se trata do alérgeno leite, ovo, soja e trigo, a cada 6 meses ou anualmente. E quando se trata de amendoim, nozes, peixe e crustáceos, a cada 2 ou 3 anos. A gente sabe que essas alergias a camarão e a castanhas e amendoim são alergias que mais persistentes, mas alergia a leite de vaca, alergia a ovo, soja e trigo, são alergias cuja aquisição de tolerância é mais precoce. Então, a gente não tem que ficar com uma dieta de exclusão ad eterno, até 4, 10 anos de idade, né, desnecessariamente, precisa fazer a avaliação da tolerância de tempos em tempos. No tratamento, aqui abro um parênteses para o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca, é muito importante dizer que a gente precisa preservar o aleitamento materno nessas crianças que têm um diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Então, nos casos de aleitamento materno exclusivo, o que se faz é restringir a proteína do leite de vaca da dieta da mãe. Lembrar que a gente precisa, sim, fazer a reposição de cálcio para essa mãe, e essa reposição é feita mais ou menos com 1.000 miligramas de cálcio por dia, mas é fundamental e essencial preservar o aleitamento materno, porque o leite materno, ele imunomodula essa resposta lá na mucosa intestinal, facilitando a aquisição de tolerância a médio prazo. E na impossibilidade de aleitamento materno, a escolha da fórmula infantil vai depender, né, da idade do paciente, se essa é uma criança que tem manifestações mais graves ou não, dos aspectos relacionados à segurança da fórmula em termos de macro e micronutrientes, e se o mecanismo envolvido, se as manifestações são imediatas ou não.
Então, sempre considerar que na criança, em aleitamento materno exclusivo, preservar o leite materno, isso é muito importante, a gente precisa frisar isso novamente. Quando a gente fala das fórmulas infantis disponíveis hoje no mercado para o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca, a gente vai ver que a gente tem uma grande variedade de fórmulas, e aqui nesse slide, o que a gente vem mostrando é que para a direita, esse potencial de alergenicidade ele vai diminuindo à medida que eu vou hidrolisando mais essa proteína. Então, eu tenho fórmulas que a gente chama de fórmulas parcialmente hidrolisadas, as fórmulas hidrolisadas e as fórmulas de aminoácido. Ressalto aqui que a fórmula parcialmente hidrolisada, ela não deve ser considerada hipoalergênica e, portanto, ela não é indicada para o tratamento das crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Então, o que existe de fato de disponível com relação ao tratamento da alergia à proteína do leite de vaca na criança que não pode ser amamentada? Então, a gente tem as fórmulas extensamente hidrolisadas, essas proteínas passam por uma hidrólise enzimática e ultrafiltração, então elas são formadas de peptídeos e de aminoácidos. E essas fórmulas são toleradas por 90 a 95% das crianças. Então, são as fórmulas indicadas inicialmente para o tratamento das crianças com alergia à proteína do leite de vaca, que tem uma capacidade imunomoduladora também na resposta imune na mucosa intestinal. As fórmulas extensamente hidrolisadas, elas hoje no mercado, elas podem ser à base de soja e colágeno. Existem fórmulas extensamente hidrolisadas à base de soro do leite de vaca, com e sem lactose. Existem também aquelas à base de caseína do leite de vaca e aquelas mais recentemente hidrolisadas à base do arroz. Uma outra, quando essa situação em uso de fórmula extensamente hidrolisada, ela não melhora, quer dizer, quando essa criança ela não tem resolutividade para o seu problema, a gente vai estar diante de uma situação onde só as fórmulas de aminoácido, de fato, vão nos ajudar. Então, nas fórmulas de aminoácido, a presença é de apenas de aminoácido, não existem peptídeos nessas fórmulas, e elas são toleradas por 100% dessas crianças com alergia à proteína do leite de vaca e são usadas para formas mais graves da doença. A proteína isolada de soja, ela já foi usada há muito tempo por nós, ela ainda continua sendo usada porque ela é segura, sim, em relação ao crescimento ponderal e estatural e à mineralização óssea. Ela não deve ser indicada em algumas circunstâncias, como nos prematuros e no hipotireoidismo congênito. E aí existe ainda uma preocupação com relação aos níveis de isoflavonas em estudos em animais. Ela representa a primeira opção nas crianças que têm mais de 6 meses que apresentam reações IgE mediadas, desde que essas crianças não tenham comprometimento do trato gastrointestinal. Então, o isolado de soja é indicado para criança acima de 6 meses com reação IgE mediada, sem comprometimento do trato gastrointestinal, mas a gente não deve confundir isolado de soja com suco de soja, porque suco de soja não é adaptado para esses lactentes. E aqui eu faço também um parênteses com relação a outros leites que vêm sendo usados para o tratamento de crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Vocês vejam que quando a gente compara a quantidade de proteína, comparando a proteína do leite de vaca com o leite de arroz e o leite de amêndoa, quer dizer, uma quantidade muito pequena, numa porção de 240 ml, tomar cuidado que isso pode levar à desnutrição e esses alimentos não são adequados nos primeiros 2 anos de idade, por isso a gente não recomenda o uso desses leites em crianças menores de 2 anos. Para resumir aqui, como é que a gente faz então o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca em criança menor de 6 meses e em criança maior de 6 meses? Então, nas crianças em aleitamento materno exclusivo, manter o leite materno com a exclusão do leite de vaca da mãe, lembrando de fazer a suplementação de cálcio para essa mãe. Tem que apoiar essa mãe, incentivar ela a continuar dando mamar. Isso é importante para o bebê dela. Então, além de todos os fatores importantes relacionados ao leite materno, esse vínculo estreitado, isso é importante.
Da impossibilidade do leite materno, a gente vai tentar inicialmente uma fórmula extensamente hidrolisada e sempre monitorando o ganho de peso e os sintomas. E, às vezes, considerar a fórmula de aminoácidos em situações especiais, em situações mais graves, como a anafilaxia. Nas crianças maiores de 6 meses, também aleitamento materno, mais uma vez, preservar o leite materno com a exclusão do leite de vaca da mãe. A soja, ela pode ser uma opção nas crianças maiores de 6 meses, com reações IgE mediadas. Ora, se eu tenho uma mãe que chega para mim com um bebê com 7 meses, ele toma leite de vaca e tem urticária com leite de vaca, a soja é uma boa opção. E na impossibilidade do leite materno, manter a fórmula extensamente hidrolisada nas reações não IgE mediadas, monitorando também o ganho de peso e sintomas e considerar, mais uma vez, a fórmula de aminoácido nas situações mais graves e que não respondem à fórmula extensamente hidrolisada. Dois slides só para falar de prevenção, bem rapidamente. Isso é um trabalho muito recente, de 2016, agora desse mês. Acho que vocês precisam estar bem atentos a isso, porque tem se tentado fazer de tudo para prevenir alergia alimentar em crianças, e isso é uma situação ainda muito difícil, ainda muito a se considerar. Então, primeiro, apesar dos inúmeros benefícios do leite materno, a gente ainda não tem consenso sobre por quanto tempo o aleitamento materno exclusivo pode prevenir o desenvolvimento de alergia alimentar. Não estou dizendo aqui que a gente não deva preservar o leite materno exclusivo até o 6º mês, complementado até os 2 anos de idade. Isso é essencial, é fundamental e a gente tem que manter essas orientações que são recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria e também do Ministério da Saúde. O que eu quero dizer aqui é que a gente não sabe ainda por quanto tempo essa criança precisa ser mantida em aleitamento exclusivo para prevenir que ela tenha alergia alimentar, alergia à proteína do leite de vaca. Uma outra coisa importante, dieta materna sem restrição durante o período de gestação e aleitamento materno. A gente tem visto várias mães em aleitamento materno durante o aleitamento, fazendo dieta de restrição sem diagnóstico de alergia para prevenir alergia. Isso não deve ser feito. Também não deve ser feito dieta de exclusão de leite de vaca na mãe durante a gravidez para prevenir a alergia desse neném que vai nascer. Isso é prejuízo para a mãe, do ponto de vista nutricional, e prejuízo para o bebê também, para o feto. Na impossibilidade do leite materno, a fórmula parcialmente ou extensamente hidrolisada de proteína do leite de vaca para criança de alto risco, aquela que tem história familiar de alergia, pode oferecer alguma proteção. Isso é o que se tem discutido, a gente está falando de prevenção, a gente não está falando de tratamento. Então, nessas crianças que não podem mamar leite de peito, o uso de extensamente hidrolisado pode ser recomendado para tentar evitar principalmente as manifestações de dermatite atópica. A gente também não tem ainda a melhor idade para a introdução de cada alimento, isso ainda é controverso. Existem alguns trabalhos mostrando uma janela imunológica entre o 4º e 6º mês de vida, com o objetivo de imunomodular a resposta desse indivíduo e aí diminuir o risco de alergia, mas isso ainda é controverso. Mas a gente sabe também que não existe mais a necessidade de postergar a introdução de nenhum alimento sólido para depois de 26 semanas de vida, nem introduzir antes das 17 semanas de vida. Então, não se deve nem usar antes de 17, nem ficar retardando a introdução do alimento complementar nessa criança, também por tempo prolongado. É importante que a criança ela tenha uma ingestão regular, né, dos alimentos novos oferecidos para manter a tolerância oral. Não existe a necessidade da dosagem da IgE sérica antes da primeira ingestão do alimento, devido ao risco elevado de resultados falso positivos, como eu falei, de sensibilização. Então, um teste IgE positivo não quer dizer que esse indivíduo tem alergia àquele alimento, ele pode ser só sensibilização, não quer dizer que ele tem doença. Intervenções dietéticas são discutíveis, por exemplo, ácidos graxos, vitaminas, pré e probióticos ainda possuem evidências inconsistentes com relação também à prevenção.
Eu gostaria de agradecer a vocês, dizer que sim e fazer um questionamento aqui. Será que nós somos realmente produto dos nossos genes? Então, o que a gente tem discutido muito é que, sem sombra de dúvida, somos produtos de genes que a gente expressa, mas por interferência também do ambiente. Então, a gente tem que pensar um pouco mais como é que a gente está vivendo, em que ambiente, em que condições a gente tem vivido nos tempos de hoje. Obrigada.